E se eu te dissesse que talvez você, eu e quase todo mundo que você conhece estivesse investindo errado a vida inteira, esteja no caminho errado nesse momento? É isso que o novo estudo está propondo. Ele está mexendo bastante os pilares assim dos investimentos, propondo uma nova abordagem sobre como você deve investir, montar uma carteira de investimentos para a renda passiva ao longo da vida, como que ela deve se comportar conforme a sua vida vai acontecendo. Ele diz que a melhor carteira, a melhor de todas, a mais rentável e a mais segura é uma carteira 100% em ações. E, além disso, ele fala que você deve ter por volta de um terço da sua carteira em ações do seu país de origem, independente do país. O estudo foi feito nos Estados Unidos, mas ele também fez esse teste com mais de 30 países. E todos os casos, no próprio país, um terço da carteira e dois terços no exterior foi o melhor cenário. E ações, 100% ações a vida inteira. Porque muita gente sempre defende que, inclusive eu, tá, falo isso muitas vezes, dependendo da carteira de investimentos, não é sempre, né? Não existe uma carteira, uma visão ideal para todo mundo, cada um tem que ter algo personalizado. Mas você manter uma carteira com mais risco quando você está ali acumulando, né, investindo dinheiro ativamente para construir seu patrimônio com mais velocidade. Quando você vai se aposentar, usufruir da renda passiva, você começa a investir em ativos de menor risco, para você ter menos volatilidade e com isso ter mais previsibilidade nas retiradas aí dos seus rendimentos. Ele diz que não, você tem que manter 100% ações do início ao fim. Então isso vai contra o que muitas pessoas falam. Eu vou te explicar tudo, parece meio doido, né? O nome do estudo chama Beyond Status Quo, ou seja, além do status quo, né, que é a visão geral de todo mundo, a Critical Assessment of Life Cycle Investment Advice. O estudo é em inglês porque foi feito no mercado americano, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todo o paper, tá? Todo o estudo para você, caso você queira ler aí, ou joga aí no Google Tradutor se você não souber, mas eu vou resumir muita coisa aqui dele para você. Vou deixar aqui caso você queira passar um pouquinho em cima dele. Esse estudo, ele é muito interessante porque a grande proposta dele, ele mudou muitas coisas, tá? Por isso que está chamando tanta atenção do mercado financeiro como um todo, para chegar nessa conclusão. Ele pegou primeiro, ao invés de ele pegar períodos históricos para saber, para validar uma carteira 100% em ações, geralmente o pessoal olha aquelas médias móveis, né? 20 anos de investimento, começando em 1960 1980, depois 61 a 81, aí 62 a 82, aí depois eles fazem com 30 anos, 40, dessa forma, né? Pegando dados históricos, como que teria acontecido, como teria sido a resposta de uma carteira de investimentos naquele cenário. Ele fez diferente. Ele fez uma estratégia que chama de Block Bootstrap. Qual que é a grande diferença disso? Ele pegou mais de um século de retornos e misturou tudo de forma aleatória, como por exemplo, você pegasse ali meses de 1932, em seguida fossem meses de 1987, em seguida fosse depois 2014, de forma aleatória, com milhares e milhares de combinações diferentes. Dessa forma, eu acho até mais assertivo do que você pegar dados históricos assim em sequência, porque o passado nunca vai se repetir com exatidão, né? Nunca vai ser exatamente como aconteceu. Tudo bem que não é totalmente invalidado, porque se aconteceu no passado, é bem provável que possa também, algo que funcionou no passado possa funcionar no futuro. Mas dessa forma, está mais próximo da realidade, ou seja, retornos aleatórios, as coisas vão acontecendo conforme não aconteceram antes, né? Todo dia acontecem coisas que nunca aconteceram no passado, é basicamente isso. Então eles simularam um pouco melhor a realidade, que é você pega crises, bolhas, recuperações, mistura tudo. E aí ficou assim, milhares de carteiras de investimento aleatórias. E aí eles chegaram que, depois de simular todas essas vidas, né, pegaram assim, prazos de uma vida útil de um ser humano, até a morte, assim, utilizando ali a carteira de investimentos como renda passiva, milhares de combinações, com ações, com títulos públicos, e diversos países diferentes, tá? Eles pegaram, para você não falar assim, isso só funciona nos Estados Unidos. Não é verdade, eles pegaram mais de 30 países, a pessoa também concentrando parte da carteira. Você vai ver que esse estudo ele é muito próximo do que eu sempre defendi. Mas não é 100%. Eu sempre falei que uma carteira de investimento 100% em ações, ela é, de fato, muito mais rentável. Porque ações têm ali um retorno esperado muito maior que qualquer outro investimento, dos tradicionais, né? Dos que a gente pode ali ter alguma previsibilidade. Ele vai ter um retorno esperado maior que renda fixa, que outros tipos de investimento. A grande questão é o que limita. O alvo sempre foi
montar uma carteira de investimento 100% ações via ETFs globais. Sempre foi esse o alvo que eu sempre defendi. Você só vai reduzir essa parcela de renda variável conforme o seu perfil de risco. Tanto psicológico, que é o quanto que você aguenta ver volatilidade, e isso também foi considerado depois do estudo, como também o seu prazo, que aí é o ponto que o estudo já quebra o meu argumento, que era, quanto mais curto o seu prazo, mais renda fixa você tem que ter, porque senão vai ter tanto tempo para amadurecer os investimentos e começar a usufruir daquela renda passiva ali com mais previsibilidade, você tem que aumentar o percentual de renda fixa. Então, você poderia ter a carteira 100% ações se tiver um prazo muito longo e tiver um perfil de risco que aguente essa volatilidade. Eu sempre disse isso. E aí depois você vai limitando conforme cada um é um, né? Então você vai limitando a sua parcela de renda variável conforme essas variáveis. Isso está um pouquinho, né, com o que ele falou, tirando a parte do prazo. Só que uma coisa que é bem diferente é que eu sempre defendi que você deve ter uma carteira de investimentos, pelo menos a parte de renda variável, tá? Não a parte de renda fixa. Pelo menos a parte de renda variável você tem que deixar o mais próximo possível da distribuição natural do planeta. Que é o quê? A distribuição natural do mercado de ações. Então você vai ter ali algo entre 40% e 50% ali o mercado americano, aí você vai ter ali uns 30%, né, mais ou menos mercados emergentes e desenvolvidos, assim por diante. O Brasil é coisa de 1% assim, do mercado global. Então é mais ou menos isso que seria o ideal de você ter na sua carteira de investimentos em ações do Brasil. Então quanto mais próximo do balanceamento natural do planeta, melhor. Que eu sempre defendi. Aqui ele já muda um pouco essa abordagem. Ele fala que você deve ter 1/3 no Brasil, ou no seu país de origem, independente de qual seja, se você é brasileiro, então no Brasil, e 2/3 em mercados internacionais. Mas não é tão divergente do que eu defendo. Por quê? Eu sempre falei também que você deve ter uma carteira de investimentos com ativos no Brasil. Por quê? O risco cambial que a gente se protege quando a gente investe no exterior, que é o dólar disparar, euro disparar, você está com investimentos lá no exterior, então eles vão naturalmente se protegendo desse risco cambial. Que no longo prazo a gente sabe que o real sempre perde valor frente às moedas mais fortes do mundo. Então, no longo prazo, você deve ter parte dos seus investimentos no exterior para se proteger disso. E aí, só que você deve ter uma parte no Brasil, só que eu sempre defendi você ter essa parcela no Brasil toda em renda fixa e toda a sua renda variável no exterior. Dessa forma, você consegue ter parte da sua carteira no Brasil, em reais, porque esse risco cambial ele pode virar contra você no curto prazo, quando você começar a usufruir da sua renda passiva. Se, por exemplo, o dólar sempre ganha valor frente ao real no longo prazo, mas pode acontecer, até mesmo em prazo de 1, 2, 3 anos, muitas vezes, o real ganhar valor frente ao dólar. Isso já aconteceu e pode acontecer de novo em outros momentos. E aí você ter todos os seus investimentos no exterior, isso pode ser prejudicial para você, caso você esteja na sua fase de renda passiva de retirada. Se estiver na fase de acúmulo, não faz diferença. Mas se estiver na fase de retirada, isso pode te atrapalhar. Então é bom você ter uma parte dos seus investimentos no Brasil, sempre falei por conta disso. O motivo que ele falou aqui é similar. É para você evitar esse risco cambial. Você pode ter um melhor retorno também dos seus investimentos. Só que ele defende isso 100% renda variável, que é algo que eu sempre defendi o contrário. Se você tem carteira 100% renda variável, então você tenha 100% ETFs no exterior. Nunca defendi você investir em ações diretamente assim no Brasil. Só faz isso se, caso você deseje, você tenha um gosto pessoal por isso, né? E você seja uma exceção das pessoas que realmente querem ali dedicar um pouco de tempo e gastar energia, só que sempre sabendo que isso deve mais aumentar o risco e reduzir o retorno da sua carteira do que fazer o contrário. Né? Então você pelo menos fazer isso tendo a consciência de que você pode piorar seus resultados. Foi isso que eu sempre falei. Só que ele faz uma outra abordagem, né? Então não é tão diferente assim, a diferença é que eu sempre defendi fazer isso por meio de renda fixa, ele fala para você fazer por meio de renda variável mesmo. E aí ele falou sobre o seguinte, mas aí que é o ponto, né, que eu sempre falei, quanto mais curto o seu prazo, mais deve ter em renda fixa. Ele quer que você tenha 100% de renda variável. Qual que é o risco disso? Por que eu sempre falei isso? Eu sempre falei isso porque você tem mais previsibilidade e menos volatilidade na sua carteira de investimentos. Logo, você consegue retirar sua renda passiva com mais segurança, porque se tiver uma crise no mercado, você não tem a sua renda passiva comprometida.
Se começar a desandar tudo, uma crise global, o mercado ali pode passar às vezes anos, né, estagnado, e aí você tem uma parcela em renda fixa te protege disso. Isso que eu sempre falei, isso se chama risco de sequência, que é qual que é a sequência de retorno que você vai ter a partir do momento que você começa a usufruir da sua renda passiva. Porque você tirar a renda passiva da carteira em baixa, isso pode prejudicar muito lá na frente. É como se você vendesse na baixa os seus investimentos. Então esse é o risco de sequência. E aí ele fala, não, mas você pode ter 100% de renda variável, o risco de sequência não existe. Ele fez esse estudo e ele mostrou o seguinte, ele pegou como base a famosa regra dos 4%, que é a taxa segura de retirada do seu patrimônio é 4% ao ano, corrigidos anualmente pela inflação. Isso aí é um estudo que vem lá dos anos 90, né? Já até falei sobre ele em alguns outros vídeos aí. É uma regra de bolso, não é o que serve para todo mundo, mas é um ponto de partida ali para a gente ter uma referência. A regra dos 4%, ela tem um risco de falência, que é o quê? Sequências que ela pode não funcionar e você acabar tirando mais do que você deveria e, consequentemente, ficar sem dinheiro. A gente trabalha sempre com probabilidades. Qual é a chance disso acontecer? Então ele simulou milhares de cenários, lembra, no início daquele bloco Bootstrap. Ele chegou ao seguinte, o seu risco de falência com a regra dos 4% é de 38% numa carteira 100% renda fixa, 17% numa carteira 100% com ações do seu país de origem, independente do país, tá? Isso vale para o Brasil também. 16% com uma carteira 60-40, que é aquela carteira 60% ações, 40% renda fixa, que é uma carteira meio padrão. E de apenas 7% com uma carteira 100% ações, sendo 1/3 no seu país de origem, 2/3 internacional. Aqui também dá para ver claramente como que você investir no exterior é algo imprescindível para a segurança da sua carteira de investimentos para rentabilidade. Então o risco de sequência aqui ele foi diminuído com uma carteira 100% ações. O motivo dele que ele fala, né, que o seu retorno esperado é muito maior, consequentemente você consegue repor o que você retira com mais força, né? Se você tira 4% ao ano, os 96% que continuam aplicados vão render numa taxa média ao longo do tempo muito maior do que em qualquer outra estratégia de investimento. Consequentemente, você tem ali um risco de falência menor. Então ele falou que esse risco de sequência não se concretizou. E aí ele fez até outras coisas assim, já pensando em objeções do seu estudo. Que ele falou, isso só funciona nos Estados Unidos. Mais uma vez, ele utilizou isso também em mais de 30 países. Aí depois ele fez, tirando todos os dados do pós-Segunda Guerra Mundial, que foi um momento que a Bolsa Americana teve uma performance muito forte. Então foi uma performance muito acima da média. Ele retirou como se essa época não tivesse existido e o resultado foi o mesmo. Depois ele falou, mas os Estados Unidos, que hoje é o país mais relevante do mundo do seu mercado financeiro, teve uma performance muito superior à média. E isso não deve se repetir no futuro. Foi o que, mais uma objeção. Aí sabe o que ele fez? Ele retirou os Estados Unidos, como se o país não tivesse existido, ou então que tivesse existido, mas que você não tivesse investido nem um centavo nos Estados Unidos. Você investiu no mundo inteiro, menos os Estados Unidos. O resultado não mudou praticamente nada. Ele ficou um pouco pior, porque de fato o mercado americano teve uma performance bem acima da média, mas ainda assim não mudou as diretrizes, né, o resultado, a conclusão do seu estudo. Também fez outra coisa, outra objeção, que ele falou, o valuation das ações no passado, né, era muito inferior à de hoje em dia, numa média global. Consequentemente, se empurrou de uma força acima da média o mercado financeiro. Ele cresceu mais do que deve crescer, deve continuar no futuro, por conta desse valuation, ou seja, um dia, no passado, na média, as ações eram muito mais baratas do que a média hoje. Consequentemente, você vai comprar ações mais caras e dificilmente vão continuar subindo de preço da mesma forma. Então, o retorno esperado do mercado financeiro global como um todo é inferior nos próximos 100 anos do que foram os últimos 100 anos. Essa que é a conclusão dessa objeção. Aí o que ele fez? Testaram então somente investimentos ou somente épocas com valuation elevado, sem esse aumento do valuation, ou seja, comprou ações caras e mantiveram caras, não teve esse ganho de valuation que é essa objeção, né, que o pessoal fala de que o porquê, né, que o mercado financeiro vai ter um retorno menor no futuro. Ele testou tirando essa variação e o impacto também foi mínimo, o resultado foi praticamente o mesmo, dessa mesma forma. E aí depois eles pegaram outra objeção que avaliaram se usar somente dados domésticos, somente do mercado americano,
se mudaria. Aí ele disse que mudou bastante, mas isso mostra como que olhar só para o seu país pode te enganar bastante. Você deve investir no exterior. Isso que é um americano falando, no maior mercado do mundo. Imagina você que mora no Brasil, né? Então, mais uma vez, investir no exterior é obrigatório até para o americano, imagina para nós aqui. Aí ele vem na parte que é a crítica do seu próprio resultado, que é o que eu tenho para falar para vocês também. E vai em linha com o que eu sempre defendi, do que limita você ter uma carteira 100% em ações. Porque a gente está olhando somente para matemática, somente para números, nós somos seres humanos, a gente não funciona como uma planilha de Excel. A gente funciona com base em tomadas de decisão emocionais. Então nem todo mundo pode ter uma carteira 100% ações. Na verdade, a maioria das pessoas, a grande maioria dos investidores, vão mais perder dinheiro do que ganhar tendo uma carteira 100% ações. Porque eles não vão funcionar como dados históricos jogados de forma aleatória num programa de computador funcionaram. São seres humanos na vida real. Muitos não vão aguentar quedas de 50%, 60% do seu portfólio, que é a volatilidade que o mercado financeiro somente de ações pode entregar. Tem momentos que a bolsa caiu 50% do seu topo histórico, vários momentos ao longo da história. Quem aguentou conseguiu receber retornos acima da média. Agora, muita gente não aguenta, a maioria não aguenta. Acabou perdendo dinheiro, vendendo a baixa. Ou não comprou quando deveria comprar porque ficou com medo. Aí só compra no topo. Então, boa parte das pessoas não podem ter investimento 100% em ações. É o que vai limitar os seus ganhos. Não é para todo mundo. Então, você tem que ter essa noção de que tem que ter um equilíbrio emocional entre a parte racional e a parte emocional. E isso é muito pessoal, né? Tanto que no método do Investidor Alpha, que é o meu método de investimentos, eu até convido você a conhecer pela descrição aqui no vídeo, tem o link do site aí com todos os detalhes, como que funcionam as aulas, o que você vai receber, acesso vitalício, quais são, o que você vai aprender, tem tudo lá, recomendo você até assistir um vídeo que tem logo no início do site. Então vai lá depois dar uma conferida. Lá no Investidor Alpha, eu até esqueci, né, que ia falar aqui. Mas, nos dois primeiros pilares do método, são 4 pilares do método, né? Os 2 primeiros são somente para definir o seu perfil de risco e montar o seu planejamento de longo prazo. Esses 2 pilares onde você vai encontrar qual que é a distribuição ideal da sua carteira entre renda fixa e renda variável, qual que é ideal para você. Não só considerando a parte matemática, mas considerando mais ainda a parte emocional. Porque no fim das contas, essa é a parte mais importante. É a parte emocional, é muito mais importante do que a parte matemática. Porque, mais uma vez, nada adianta ser perfeito, a estratégia perfeita nos números, se você não vai conseguir seguir estratégia. A melhor estratégia possível para você é a estratégia que você vai conseguir seguir até o final. Aí sim, essa é a estratégia perfeita para você. Então tenha isso em mente, você tem que ter essa limitação, tanto que são dos 4 pilares, 2 pilares são somente para defender isso, para definir isso. Então tem que ter isso em mente, tá? Não seguir à risca o que esse estudo está dizendo. Mais uma vez, o estudo também pode ser quebrado, pode ter outros estudos depois que cheguem a outras conclusões, como tiveram no passado, e ele está vindo aqui mexendo muito a cabeça das pessoas, porque ele está quebrando, né, paradigmas aí, dogmas praticamente, que vinham de muitos anos. Outras coisas podem surgir também quebrando. Mas a gente sabe de forma geral que realmente investir em ações aumenta muito toda a qualidade da sua carteira de investimentos. Então olhei isso aí, vi como ele desafia bastante, mas achei até interessante porque ele está muito em linha com o que eu sempre defendi. Ter parte da sua carteira de investimentos no seu país de origem, e a maior parte no exterior, a maior parte da sua carteira em renda variável e somente limitar essa renda variável de acordo com o seu perfil psicológico. É o que eu sempre defendi aqui. E ele usa dados também na média, né? Ou seja, você consegue isso na média do mercado financeiro, tá? Ele não pegou ações de forma específica. Ele pegou estudos considerando o retorno do mercado como um todo. E você só consegue fazer isso investindo através de ETFs, que também é o que eu sempre defendi. Uma carteira ultra diversificada globalmente. Então ele está bem em linha com o que eu sempre falei, que já tinha chegado quase que a essa conclusão de forma indireta através de outras coisas. Ele meio que pegou o estudo para validar. Realmente é isso que funciona? Então é isso que ele trouxe. Então ações globais via ETFs com visão de longo prazo continua a mesma coisa. É uma estratégia que eu acho muito válida para quem adota aquele movimento chamado FIRE, para quem não sabe. O FIRE é uma sigla, né, que é para Financial Independence Retirement Early, que é o que? A galera que tenta poupar o máximo de dinheiro possível para aposentar o mais rápido possível. A galera com tipo 20, 30 anos que quer atingir liberdade financeira em coisa de 10, 15 anos. Aí o cara, ele trabalha o máximo que ele pode
Mantenha os seus custos o mais baixo possível para conseguir poupar tipo 80% da sua renda durante 10 anos e depois passar o resto da vida tranquilo. Tem gente que segue essa estratégia. E aí quem pensa dessa forma, quem quer acelerar muito a sua liberdade financeira, não quer tanto equilíbrio, né, na vida, entre equilibrar o presente e o futuro, tem gente que quer alcançar o futuro o mais rápido possível. Se é o seu caso, eu acho que essa estratégia que ele está trazendo aqui é muito, muito válida. Você vai conseguir retornos muito melhores mesmo. Então é isso. Vou deixar aqui um vídeo relacionado aqui no canto para você continuar assistindo. Que eu vou ver qual vídeo que eu posso trazer aqui que faz sentido para você relacionado a isso. Agora, é uma estratégia que exige muita disciplina e exige um comportamental muito, muito alinhado. Então tome muito cuidado ao seguir estratégia como essa, que ela leva muito risco alinhado com o seu perfil psicológico. Ele tem que estar em linha, tá? Com essa estratégia. Então acho que é isso, um estudo aí que é para trazer um pouco mais de clareza, saber se você está no caminho certo com seus investimentos ou não. E até a próxima.